é cego conta a partir de agora com um novo serviço, a conta da Sabesp em Braille. A companhia está cadastrando os clientes para a entrega das contas em casa. É muito fácil contar com o serviço. O cego deve ser o titular da conta. O pedido pode ser feito por telefone. Para quem mora na Grande São Paulo, o número é 0800 011 9911. Moradores do interior e do litoral devem utilizar o 0800 055 0195. Basta ter em mãos um documento pessoal e o Registro Geral do Imóvel, o RGI, informação que vem impressa na conta. Se preferir, o cliente pode ir até a agência de atendimento mais próxima de sua casa. O endereço aparece na própria fatura. A conta convencional continuará a ser distribuída. 3 dias depois, o cliente receberá em casa a versão em Braille. O código de barras também pode ser consultado na conta em Braille para pagamentos pela internet. Outra opção é navegar pela agência virtual da Sabesp, que é totalmente acessível a deficientes visuais. É só entrar no www.sabesp.com.br e acessar a agência virtual. O cliente da Sabesp, Ricardo Sígulo, tem 63 anos e é cego desde os 14. Ele conta por que optou pelo cadastro. E essa iniciativa da Sabesp é muito louvável porque a gente tem a possibilidade de ter a conta em mãos. E normalmente a gente pega uma conta, alguém pega uma conta e lê para a gente, olha, a conta veio tanto, só fala o valor. Você vai pagar mesmo, né? Só fala o valor, mas você não fica sabendo assim detalhes da conta. E a gente tendo isso em Braille, para a gente é uma independência. Tudo Imóvel, oferecimento Imobiliária IAS, Todesco, Auguri, Movesc. Olá, como vai? Programa Tudo Imóvel no ar e agora nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que se você está passando por isso, sabe o quanto aborrece, que é o atraso na entrega de um imóvel que foi comprado na planta. Aquela esperança da casa própria, o sonho também, que às vezes pode ir de uma maneira muito ruim. E é claro que para falar sobre o assunto trazemos em nossos estúdios um advogado. Então fique conosco porque o programa Tudo Imóvel está no ar. E como eu falei, para falar sobre o assunto, ao meu lado está o advogado Marcel Martins. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Olha, nada melhor do que a gente tirar dúvida de direitos e deveres com o advogado, né? Sim, espero que sim. Acho que a gente chega num ponto muito bom e o pessoal do Tudo Imóvel, se estiver passando pela situação ou que venha a passar, vai saber exatamente qual cuidado tomar na hora da compra, que eu acho que é primordial que a pessoa saiba ler o critério, o contrato, tudo certinho. Correto. Primeiro, Juliana, sem corporativismo, deve contratar um advogado. Ele vai ler minuciosamente o contrato, a documentação do empreendimento, a documentação da construtora. Segundo, o consumidor deve pesquisar. Pesquise na internet a construtora, nos sites de reclamação, no fórum onde se encontra o imóvel. Veja no Procon se a construtora está fazendo o que for a reclamação do consumidor. Tire foto do estande de vendas, tire foto da maquete que se encontra no estande de vendas, guarde todo o material publicitário. Isso é importante, que servirá como prova numa eventual ação contra a construtora. Não, eu acho que a gente já começou hoje o programa realmente dando a dica correta para todo mundo, porque você já me falou de fotografar o estande, fotografar a maquete, ler corretamente o documento, o contrato, que é horrível, que as letras são super pequenininhas. Perfeito. Então nada como um advogado para saber falar o certo, como proceder, e isso servir como prova, né? Então a pessoa já fica com garantia caso ocorra alguma coisa. Correto, e não é costume do consumidor tirar a foto do estande de vendas, que isso depois a construtora vai desmanchar o estande de vendas e a pessoa não vai lembrar 2 anos depois o que tinha no estande de vendas e vai ficar a palavra dela contra a palavra da construtora. Não, e fundamental em época de internet, como a gente está agora e tudo mais, que a gente tenha realmente os sites de reclamação e o Procon são fontes fundamentais para a gente buscar informação nessa parte, né? Sim, perfeito. Com certeza. E aqui, depois que acontece, né, que a gente está falando algo para vocês se precaverem também, mas depois que acontece, quais são os direitos que esse consumidor tem? Primeiro, o consumidor deve tentar congelar o índice de correção. Não tem motivo do consumidor continuar pagando a parcela para a construtora de forma corrigida, sendo que a obra atrasou. Segundo, através do advogado, batendo na porta do judiciário, correr atrás do dano moral, do dano material e do lucro cessante.
Só um simples exemplo, o dano moral se dá através do caso do casal que atrelou a data do casamento junto com a entrega do imóvel. Eles casaram, o imóvel não ficou pronto. O que acontece? Ou eles voltam a morar com os pais, ou eles têm que arcar com aluguel. Isso a construtora deve indenizar os consumidores no dano moral, porque é um sacrifício. Com certeza. Já é complicado o casamento, é caro e ainda por cima gastar com aluguel. Então ele vai indenizar moralmente e materialmente, que é o aluguel que está sendo pago. E com certeza nesse ponto também, o quanto é ruim o moral, eu acho que é uma das causas tão pertinentes, porque imagina você voltar para casa dos pais, você ter um problema com isso, até mesmo prognóstico, vai ficar grávida, alguma coisa, quer estar na casa. Então essa orientação que a gente está passando hoje aqui, se o pessoal tiver dúvida, sabe que o DGABC-TV, @dgabc.com.br é seu canal conosco. Caso alguma dúvida direta, né? Porque às vezes a pessoa pode estar passando por um exemplo cabível na parte dela, ela pode mandar um e-mail que depois a gente responde também, Perfeito. que é importante isso, né, Marcelo? Sim, com ela certeza. ter esse respaldo de um programa que fala exatamente com você, consumidor. E eu li aqui, cláusula contratual de carência. Carência já é uma palavra horrível, né? Com ela certeza. é válida? Não. Hoje em dia, os nossos tribunais já entendem que ela é uma cláusula abusiva. O que acontece? A construtora coloca no contrato uma carência de 180 dias depois da promessa daquela data que ela entregaria. Hoje, o que o tribunal entende? A construtora tem que dar para o consumidor uma data correta. A data que o consumidor vai falar, essa data é a data que eu recebo o meu apartamento. Ele não tem que ficar com a preocupação, olha, essa é a data que eu recebo, mas eu posso ter uma carência junto à construtora de mais 180 dias para daí receber o imóvel. Então isso o tribunal já está falando que é cláusula nula. E me tira uma dúvida, por exemplo, se isso ocorre, né, ocorreu atraso e persistentemente, depois de algumas tentativas, tudo, o consumidor ele pode cancelar o contrato? Sim, pode cancelar e deve cancelar se ele tiver já outro imóvel em mente, até um imóvel pronto, ele vai pedir a rescisão contratual. As construtoras aí tem mais uma guerra de braço com a construtora, que é o seguinte, a devolução dos valores, as construtoras não devolvem 100%. Daí você tem que bater na porta do judiciário para pedir o 100% do valor pago. Que é de direito. Sim, que é de direito. Senão a construtora fala, olha, eu tenho 20% que eu vou reter a título que eu gastei com marketing, gastei com um panfleto da obra, toda essa parte. Isso não é correto. E daí, no caso, teria que entrar com processo. Teria que entrar com processo. Entendi. E só para a gente citar, porque isso com certeza vão ser temas de outros programas Tudo Imóvel, e eu já deixo aqui o convite aberto para o senhor voltar. Estou à disposição. Quais são os outros tipos de reclamação que a gente tem relacionado à compra? Olha, principalmente o pós-obra é muito complicado. Nós temos problemas de rachadura, problemas de metragem. Às vezes o imóvel que você comprou na planta está um pouco menor na hora da entrega do imóvel. Esse pouco menor faz diferença comparado ao que tinha, que você estava esperando no stand de vendas. No futuro projeto também de alguma coisa planejada? Totalmente, com certeza. Gás encanado, nós tivemos casos no escritório que o gás encanado foi prometido e no momento da entrega não estava nada pronto. Entendi. E isso é muito complicado, porque botijão de gás para empreendimento que está prometido o gás encanado, ele é proibido. Porque fere a segurança do empreendimento como um todo. Então tem que ficar muito atento ao contrato do imóvel e atento ao memorial descritivo do imóvel. Que lá vai estar quais são os materiais que serão usados, tudo que será usado no empreendimento, para daí você ficar sabendo o que você está comprando. Perfeito, Marcelo. A gente só deu uma introdução nessa parte, até porque, como eu te disse, nós vamos voltar nesse assunto, que o direito do consumidor importa muito nessa hora, porque ninguém deve fazer do sonho um pesadelo na hora da compra do imóvel, né? Mas como o nosso tempo é curto, né? O programa está pela internet, então mande dúvidas, porque se você tiver essas dúvidas, nós vamos responder para você ter respaldo realmente, para você procurar uma ação, um advogado e assim por diante. Eu agradeço imensamente sua presença. Eu que agradeço. Pode voltar em breve, hein? Tudo Imóvel. Eu espero o convite. E para você de casa, nos acompanhe, porque você sabe que amanhã tem programa Auto Diário para você, repleto de informações do período automobilístico, é claro, para você. Nos acompanhe também no YouTube e em nossas mídias sociais. Até mais.